saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu convido a todos para que abramos as nossas Bíblias. O livro de Josué, no capítulo de número 24. E nós vamos ler o verso de número 14 e 15. Você abre a sua Bíblia. Quero agradecer o carinho dos irmãos, agradecer ao Pastor Celso por essa oportunidade, pastor da nossa igreja, tem permitido que nós venhamos lá ministrar a palavra do Senhor, e que nesta noite não seja eu falando, mas seja o Espírito do Senhor ministrando ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Josué capítulo 24, verso de número 14. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a doce e preciosa palavra do Senhor: agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Se, porém, vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Deixa eu tomar a vossa sede. Glória a Deus. Danilo, você sabe só música nova, né? As músicas mais antigas, você não conhece nada com essa? Bota um ré aí. Essa música é bem novinha. Diz assim, ó: serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para vencer, há uma vitória a alcançar. Em cada dia do meu viver serei fiel. Vocês lembraram? Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para vencer, há uma vitória a alcançar. Em cada dia do meu viver serei fiel. Glória a Deus. Bendito seja o glorioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos retrata um momento importante na vida do povo de Israel. Josué, filho de Num, foi o substituto de Moisés, que conduziu o povo a entrar na terra prometida. O começo deste livro será nos mostrado a forma que Deus lidou com Josué, chamando Josué à responsabilidade, dizendo assim: Josué, meu servo Moisés é morto. Agora levanta você e leva este povo a tomar posse da terra prometida. Tão somente guarda o livro desta lei, nele medita de dia e de noite. Não te pasmes nem te espantes. Esforça-te e tem bom ânimo. Josué nessa época tinha 83 anos de idade. E Josué executa a palavra do Senhor e conduz o povo
para tomar a terra prometida. E após algumas guerras e alguns desafios e gigantes, muita luta, o povo estava instalado na terra. Josué já estava com a idade mais avançada e agora ele sente a obrigação de reunir o povo e estabelecer com o povo, de forma profética, uma renovação da aliança com Deus. Josué chama todos para conversar e começa a relembrar tudo aquilo que Deus fez, mas havia uma situação que precisava ser confrontada. A idolatria já estava no meio do povo. Josué chama o povo para conversar, mas alguns dos que saíram do Egito ainda traziam consigo a idolatria do Egito. E a ordem de Deus não foi completamente executada pelo povo de Israel, que era eliminar o povo daquela terra, porque Israel foi chamado para ser instrumento de justiça, e Deus estabeleceu que aquele povo deveria ser eliminado, mas Israel falha ao eliminar o povo e começa a fazer exatamente o que Deus mandou não fazer acordo com o povo da terra. E agora, não somente os deuses do Egito estavam no meio do povo, como também os deuses dos amorreus, os deuses da terra. E Josué chama todo mundo para conversar, e ele diz assim: agora é o momento de vocês tomarem uma decisão. Hora de decisão. Vocês vão servir a quem? Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a esses deuses estranhos. Vocês têm que tomar uma decisão. E meus queridos irmãos, esse texto nos fala acerca deste momento tão importante na nossa vida. É um momento de decisão. Nós passamos e podemos passar por momentos de alegria, outros de tristeza. Às vezes nós vivenciamos momentos de calamidade, outros de extrema abundância. Mas, sem sombra de dúvida, todos nós temos um momento de decisão. Decidir. E até mesmo não fazer nada também é uma decisão. Ficar parado sem fazer nada também é uma forma de decidir. E meus queridos irmãos, Josué faz esta declaração: escolhei a quem servais. Ou vocês servem os deuses egípcios, ou vocês servem os deuses da terra, ou vocês servem a Deus. Vocês vão ter que tomar uma decisão. Agora, o que significa isto que Josué está falando? O que significa, meus queridos, servir a Deus? O que quer dizer isso? Nesse tempo que a gente vive, em que as pessoas acham que servir a Deus é de vez em quando ir num culto. Servir a Deus é dizer para alguém que é crente. Nós estamos vivendo um momento em que já é muito difícil identificar aquele que serve a Deus. No passado era muito fácil, você conseguia identificar, mas hoje é difícil identificar. Complicado você identificar. Porque às vezes tem gente que parece que não é crente, mas é mais crente do que muita gente que parece. Tem gente que parece, se veste como tal, o linguajar é o mesmo, mas o jeito de viver, a forma de pensar, a forma de agir, o caráter não é condizente, não é coerente com uma pessoa que serve a Deus. Porque quem serve a Deus
não vai a determinados lugares. Quem serve a Deus não fala determinadas coisas. Quem serve a Deus não age de determinadas maneiras. Aquele que serve a Deus, ele precisa ter os seus lábios puros, porque a Bíblia diz: pode uma fonte jorrar água doce e água amargosa? Uma coisa ou é outra. Tem gente que é muito bom de servir a Deus na igreja, mas quando sai da igreja, a gente fica na dúvida se realmente é um servo do Senhor. O que significa isso, servir a Deus? E o que nós vamos observar é que a questão que Josué está levantando é muito mais profunda, é uma questão muito mais importante. Ela vai falar acerca do que dirige a nossa vida. O que dirige a nossa vida? Será que nós somos dirigidos pelo conforto? Nós somos dirigidos pela satisfação? Nós somos dirigidos por aquilo que nós gostamos? Não é assim que muitas vezes nós orientamos alguém a procurar uma igreja? Às vezes alguém do trabalho, da escola, fala assim: estou procurando uma igreja. Aí o que a gente fala? Você vai num lugar que você se sinta bem. Não é assim que a gente fala? Mas hoje está perigoso você falar isso para alguém, porque às vezes a pessoa está se sentindo bem num local que está completamente separado, divorciado da palavra de Deus. Às vezes a gente diz assim: procura um lugar próximo da sua casa. Mas às vezes próximo da casa da pessoa não tem um lugar adequado. Então o que a gente tem que dizer? Procure um lugar mais próximo da sua Bíblia, um lugar que prega a palavra de Deus, um lugar que prega a verdade do Senhor, que dirige a nossa vida. Quais são as nossas motivações? Quais são os nossos objetivos? Jesus foi muito claro ao dizer quais eram os seus objetivos, ao ponto dos discípulos, muitas vezes Jesus dava uma bronca nos discípulos, porque eles eram meio sem noção. Jesus fala assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Aí o discípulo fica assim: é porque a gente não trouxe pão, é por isso que ele está falando isso. Parece que dá vontade, parece que dá para ver Jesus batendo na cabeça de Pedro, mas não é isso não, rapaz. O fermento é o ensino, toma cuidado com o ensino dos fariseus, não tem nada a ver com pão. Ficava todo mundo com medo de falar com Jesus. Todo mundo ficava com medo. Vai lá André. Toda vez era André que ia falar com Jesus. E André nos dá um exemplo de um evangelista. O que é um evangelista? O evangelista é alguém que leva uma outra pessoa para Jesus. Isso é evangelista, o caráter de André. Você sabe quem ganhou Pedro para Jesus? Foi André. André que levou Pedro para conhecer Jesus. Você lembra aquela vez que o rapaz levou 5 pães e 2 peixinhos que entregou para Jesus e que multiplicou para uma multidão? Você sabe quem levou o rapaz e aquela oferta? Foi André. André era o verdadeiro evangelista. Ele levava as pessoas para Jesus. E nós temos que levar as pessoas para Jesus. E o que Jesus disse em relação à sua motivação, o seu objetivo? Meu objetivo é fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai que me enviou. Jesus nos dá um bom exemplo do qual deve ser o nosso objetivo. Então, meus queridos irmãos, o que significa servir a Deus? Diz respeito a 4 elementos, pelo menos 4 elementos da nossa vida: temor, caráter, fidelidade e exclusividade. Isso é servir a Deus. Em primeiro lugar, temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas temer a Deus não é o mesmo do que ter medo de Deus. Tem gente que tem medo de Deus, mas a Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. Então temer a Deus não significa ter medo de Deus, significa valorizar o que Deus pensa a respeito de nós. Você já conheceu uma pessoa que se preocupa muito com o que as pessoas pensam? E às vezes a pessoa fala assim: eu não vou sair com essa roupa. Mas por que você não vai sair com essa roupa?
o que as pessoas vão pensar de mim? Sair de casa de chinelo? Não. Botar um sapato fechado? Não posso. As pessoas não podem me ver dessa forma. Isso é valorizar a opinião das pessoas. Aquele que teme a Deus, ele valoriza a opinião de Deus. Qual é a opinião que Deus tem ao nosso respeito? O que Deus pensa de nós? Será que Deus olha para nós do céu e faz assim, ó: bem-estar, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Ou será que nós estamos trazendo tristeza e pesar ao coração de Deus através das nossas atitudes? Atitudes que estão trazendo tristeza ao coração de Deus. Servir a Deus significa levar em consideração o que Deus pensa a respeito de nossas atitudes e nossas palavras. Isso, meus queridos irmãos, nos leva a um outro nível. Nos leva a entender o que está escrito em Colossenses 3,17 e Colossenses 3,23. Colossenses 3,17 diz assim: tudo o que fizerdes, seja por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Isso quer dizer que quando eu faço alguma coisa, eu faço como se fosse Jesus fazendo. Então, quando você falar algo, imagina assim: o que Jesus ia falar? Quando eu vou fazer algo, o que Jesus ia fazer no meu lugar? É isso que Colossenses 3,17 quer dizer. Tudo que você fizer, faça como se você fosse Jesus. E Colossenses 3,23, pastor: tudo que você fizer a alguém, faça como se essa pessoa fosse Jesus. Então, quando você vai fazer algo para alguém, você vai fazer para essa pessoa como se essa pessoa fosse Jesus. Meus queridos irmãos, imagine você entrar no ônibus e encontrar Jesus dirigindo o ônibus. Olha Colossenses 3,23. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Imagina você subir no ônibus e encontra Jesus dirigindo o ônibus. O que você ia fazer? Você ia dar um abraço de Jesus. Você diz: Jesus, que bom que eu encontrei o Senhor. Você não ia fazer isso. Mas às vezes a gente despreza o homem lá que está dirigindo. Às vezes a gente fala nem bom dia, nem olha para aquela pessoa. E a gente podia muito bem pegar ali o nosso dinheiro e falar assim: Deus te abençoe. Você já orou de olho aberto? É porque às vezes a gente tem uma experiência de orar, e você vai orar nos bairros, e aí você chega para o dono do boteco e fala assim: posso orar pelo senhor? Aí ele fala assim: não pode orar não. E ao invés da gente ficar bravo, o que a gente fala? Não posso orar? Tudo bem, mas olha, que Deus abençoe o seu negócio, que Deus abençoe a sua família, que se o senhor tiver com alguma doença, que Deus lhe cure, e que a graça do Senhor seja na sua vida. Obrigado. O senhor orou por ele, de olho aberto. E tudo que fizerdes, faça o quê? Como se fosse para Jesus. Meus queridos irmãos, o que Deus pensa acerca das nossas atitudes? Será que quando nós temos uma atitude egoísta, será que Deus se agrada da nossa atitude? Quando a gente usa o linguajar do mundo dizendo assim: farinha pouca, meu pirão primeiro, vou puxar a sardinha para o meu lado, será que Deus se agrada desse tipo de coisa? Olha, eu vou fazer o meu e quem estiver fazendo aí que se resolva aí para conseguir fazer o seu. E muitas vezes nós somos contaminados com o pensamento do mundo, mas nós não fomos chamados para sermos do mundo, nós somos chamados para o reino celestial. A gente é pequenos cristos aqui, fazendo a diferença. Temer a Deus é valorizar o que Deus pensa acerca de nós. Significa servir a Deus. Eu amo
pregar a palavra do Senhor. Se existe algo que carrega a minha bateria, é falar de Jesus. Aleluia. É algo que me realiza uma bênção muito grande, uma satisfação tremenda. Mas eu não posso simplesmente fazer isso só quando eu tenho o microfone na mão. Eu preciso servir a Deus a tempo e fora de tempo. É aqui no culto e fora do culto. Fora do culto, sou eu que faço o meu culto. Uma vez Davi estava escondido, o rei Davi estava escondido numa caverna. Os filisteus haviam cercado a cidade, e ele dentro da caverna, e ele suspira. Ele pensa alto, ele diz assim: quem me dera beber da água da fonte que está em Jerusalém. E 2 dos soldados ouviram Davi balbuciar aquilo e saíram e foram lá no meio do arraial, atravessaram os filisteus, pegaram a água e trouxeram para Davi e falaram assim: Davi, está aqui, ó. Você não queria beber água de lá? Toma aqui a água. A água da fonte que está em Belém. E aí, se fosse qualquer um de nós, a gente ia falar assim: muito obrigado, e ó, tomar água, né? Aí Davi não, eu vou tomar o sangue desses homens que foram lá, perigo de vida. Eu falei: não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um culto, eu vou derramar essa água perante o Senhor, eu vou agradecer a Deus. Davi transformou um copo de água num culto. E assim nós devemos ser. Transformar as pequenas coisas da nossa vida num culto de louvor e adoração ao Senhor. Lá dentro do ônibus, ligadinho, orando para Jesus. Aquela luta, aquela batalha, a gente ligado, Jesus, faça aí o seu culto. É assim que nós devemos viver. Isso é temer a Deus. E segundo, caráter. Caráter significa quem eu sou. Essa palavra caráter, ela fala de algo que é esculpido na madeira ou na pedra, de forma que fica em relevo. É uma marca que não é só possível de ver, mas também de tocar, é diferente. É uma marca, é o nosso caráter. E nós somos chamados para termos o caráter de Cristo. Ter o caráter de Cristo. Filipenses, no capítulo 2, no verso 2, diz assim: completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. E mais para frente diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar. Nós somos chamados para cultivar o caráter de Cristo. E como é que nós fazemos isso, pastor? Semeando a palavra de Deus no nosso coração. E quando a gente semeia a palavra de Deus encontra solo fértil, cria raiz e cresce. E começa a gerar frutos. Note que primeiro a raiz cresce para baixo, para depois a planta crescer para cima. Às vezes você não entende. Você está pregando a palavra, você está evangelizando alguém, você está falando de Jesus, e entrega o folheto e a pessoa dura. Meu irmão, fique tranquilo. A semente primeiro cresce para baixo, para depois crescer para cima. Quando você menos perceber, Jesus vai salvar aquela vida, vai salvar aquela alma, vai fazer a obra. Mas não é você que tem que fazer a obra. Quem faz crescer a semente é o Espírito Santo. A gente só semeia. Servir a Deus é ser visitado pelo caráter de Cristo. Isto é servir a Deus. Terceiro lugar, fidelidade. A quem nós devemos contas? A quem nós prestamos contas daquilo que nós fazemos? Nós prestamos contas a Deus.
Nós somos compelidos a realizar isso. Não somente no culto de ceia, mas o tempo todo. Cada um avalie-se a si mesmo. Olha para dentro. E se tiver alguma dificuldade de olhar para dentro, faça uma oração ousada. Fala assim: Espírito Santo, me mostra onde é que eu estou errando. Me mostra o que eu estou fazendo que não está me agradando. Você vai se surpreender quando você ouvir a voz do Espírito Santo falando no seu coração. Primeiro você vai começar achando que é coisa da sua cabeça. E é sempre assim: isso é coisa da minha cabeça. Mas aí o Espírito Santo vai continuar falando, e conforme ele vai falando, a voz dele vai se tornando inconfundível. Porque vai ter uma hora que você vai pensar assim: é impossível que isso que está vindo na minha mente seja a minha cabeça. Eu jamais ia ter condição de pensar isso. É o Espírito Santo que está conduzindo e orientando você em todos os seus caminhos. Fidelidade. Quais são os limites da nossa vida? O que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer? É tão interessante quando as pessoas perguntam: pastor, eu posso isso? Pastor, eu posso aquilo? E às vezes alguém perguntava alguma coisa e a gente já sabia qual era a resposta que a pessoa tinha no coração. Nós só estávamos procurando alguém que confirmasse o que ela queria. Quantas vezes o pastor ou um pastor não ouve a mesma pergunta: pastor, posso fazer tatuagem? Aí você orienta, você fala, abre a Bíblia, mostra. Mas essa semente ruim já está no coração da pessoa, a pessoa vai querer fazer. Quais são os limites? O que eu devo fazer ou o que eu não posso fazer? A Bíblia nos diz, 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem coisa que a gente não faz. Por quê? Porque não convém. Vai te fazer mal. Muitas vezes, meus queridos irmãos, a orientação que nós temos na igreja é uma orientação que preserva. Preserva você do mal, preserva você da dor, preserva você da dificuldade. É para preservar. E muitas vezes as pessoas ficam perguntando se pode, se não pode. Pô, vai para a Bíblia. A Bíblia lhe orienta. De um jeito ou de outro, a Bíblia vai te dizer aquilo que você pode e aquilo que você não pode fazer. Quais são os limites da nossa vida? Nós falamos sobre o temor de Deus, caráter, fidelidade. E o último elemento é exclusividade. Exclusividade. O Deus que nós servimos é um Deus que requer de nós exclusividade. Deus não quer dividir você com ninguém. Deus não é açougueiro para ficar só com uma parte de você. O meu coração é de Jesus, mas o meu braço não, meu braço é de Jesus também. Braço todo, compleição, plenitude. Nós precisamos servir a Deus de forma completa. Eu não posso, e isso é uma coisa que a gente fala às vezes. A gente fala assim da vida secular e da vida espiritual. Minha vida espiritual, minha vida secular. Não, você só tem uma vida. Você é um. E se você é servo do Senhor, você é servo da igreja, você é servo no trabalho, você é servo na escola, você é servo em casa. Você é servo até quando ninguém está te olhando. Você continua sendo servo de Deus. Tem ninguém lhe vendo, mas você continua sendo servo. Servindo a Deus de coração. Porque o Senhor requer de nós o quê? Exclusividade. E para que você dê essa exclusividade para Deus, é necessário que você dê a Ele prioridade. E esta palavra, ela tem uma característica importante.
não existem prioridades. É prioridade. É um. Se tiver prioridades, deixou de ser um, aí virou vários. Qual é a prioridade? Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a ti mesmo. Você note que o principal mandamento, os dois principais mandamentos, dos quais dependem toda a lei e os profetas, ele tem um formato de cruz. Amar a Deus vertical e amar ao próximo horizontal. Amar ao próximo e amar a Deus. E o apóstolo João vai dizer assim: como é que você fala que ama a Deus que você não vê, se você não ama o próximo que você está vendo? E note, isso é para outro dia. Amar na Bíblia não significa gostar muito. Não é a mesma coisa. Amar na Bíblia é diferente. Não é gostar muito, porque a Bíblia manda amar o inimigo. Quem que em sã consciência vai gostar do inimigo? Você não gosta do inimigo. Ele está fazendo um mal para você, ele está querendo te prejudicar, você não gosta dele. Mas você precisa amá-lo. Como é que é isso, pastor? Você vai respeitar ele, você não vai ficar falando mal dele. Do mesmo jeito que ele fala mal de você, você não vai falar mal dele. Romanos 12, 9 a 21. Não pague o mal com o mal, mas responde o mal com o bem. Aí você vai estar fazendo o quê? Amando o seu inimigo. Aí a Bíblia diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá bastante sal para ele. Não, dá ele de comer. E se tiver sede? Que desafio! Que desafio! Mas sabe qual é a nossa alegria? A nossa alegria é que Jesus venceu esse desafio. Ele diz: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus, no pior momento da vida, ele intercede. Diz: Pai, perdoe-os porque não sabem o que fazem. Jesus intercedeu por aqueles que estavam fazendo pior que alguém possa imaginar. Então nós podemos seguir esse exemplo. É possível. Ah, pastor, é muito difícil. Difícil é, mas é possível se você depende do Espírito Santo de Deus. Se você viver dependendo do Espírito Santo, você vai conseguir. Exclusividade. Aqui nós damos prioridade. Porque esse mundo, irmãos, ele tem colocado muitas prioridades. Tem colocado as coisas para as pessoas escolherem, muita distração. O mundo oferece muita distração. As pessoas perdendo tempo, bem mais valioso que alguém pode ter o tempo. As pessoas perdendo tempo com bobagem, com coisas tão sem sentido, sem nexo. As pessoas estão trocando a vida eterna por um espelhinho, por uma fita colorida, que o mundo vende como se fosse algo, e é tudo mentira, ilusão. É ilusão. A ilusão do pecado é uma das piores ilusões que tem, porque ela vende uma coisa maravilhosa e na realidade é uma algema terrível que prende a pessoa que vive no pecado. Meus queridos irmãos, existe algo maior do que esta vida, é a vida eterna. E o que nós fazemos nesta vida define aonde vamos passar a eternidade. Pergunta que talvez alguém poderia fazer a Josué: assim, devo eu servir a Deus? Eu quero lhe dar 3 motivos pelos quais você deve servir a Deus. Primeiro, servir a Deus é uma forma de retribuir o amor que Ele tem por nós. O salmista escreveu dizendo assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que a gente pode dar para Deus? O que nós podemos dar para Deus que não seja dele realmente? Porque Ele é dono de tudo. Ele é dono do tempo, Ele é dono do espaço, Ele é dono da terra, Ele mantém a terra suspensa no vazio do espaço. A Bíblia diz que do Senhor a terra e toda a sua plenitude, o mundo que neles habita. Deus é dono de tudo. O que eu posso dar para Deus
que não seja realmente dele. Ele me deu a vida. Se eu respiro é porque Deus permitiu, é porque Deus está permitindo que nós venhamos a respirar agora, porque até o ar pertence a Ele. Deus é dono de tudo. O que eu posso fazer? Eu posso servi-lo para retribuir este tão grande amor, esta tão grande salvação. Segundo, servir a Deus determina o meu destino eterno. Você pode servir a Deus, você pode servir a si mesmo, ou você pode servir o inimigo das nossas almas. E pasmem, existem pessoas que escolhem servir o inimigo. Muito triste isso. É muito triste ver pessoas que preferem servir ao inimigo das nossas almas e que desprezam tão grande salvação que Cristo Jesus nos deu na cruz do Calvário. Mas servir a Deus, de fato, receber a Cristo no meu coração como Senhor e Salvador, determina o meu destino eterno. Vou passar a eternidade com Deus. E em último lugar, servir a Deus é o único motivo pelo qual vale a pena viver. O resto é sobrevivência. Tem gente que não vive, tem gente que sobrevive. Está sobrevivendo dia a dia, desejando a próxima sexta-feira, porque não tem paz, porque não tem alegria, porque não tem satisfação. Quando a gente serve a Deus, a gente começa a vivenciar a alegria de servir o Senhor, que é diferente da felicidade. Felicidade é decorrente dos momentos bons da nossa vida, mas a nossa vida não é feita só de momentos bons, existem momentos ruins. Por isso que Jesus não nos prometeu felicidade, Ele nos prometeu alegria, porque a alegria independe do que você está sentindo no momento. A alegria do Espírito Santo, ela é a nossa força. A alegria que o Senhor nos dá é uma alegria que o mundo não entende. Às vezes alguém está chorando na presença do Senhor e diz assim: por que essa pessoa está chorando? Ela está triste? Não, ela está alegre na presença do Senhor. Porque assim, Jesus vem e confunde tudo, né? O grande é pequeno, o pequeno é grande, o fraco é forte, o forte é fraco. Para subir tem que descer, para descer tem que subir. O último será o primeiro. É tudo diferente. Na lógica de Deus, as coisas acontecem de maneira diferente, não é igual ao nosso coração. Meus queridos irmãos, nós vamos concluir esta mensagem com um alerta e com uma palavra de fé. O primeiro alerta é de evitar o pecado da idolatria. Trocar o verdadeiro Deus pelos deuses de mentira deste mundo. Às vezes a gente pensa que idolatria é ter uma foto de um santo, mas idolatria é muito mais do que isso, irmãos. Idolatria é dar poder a algo ou alguém para mudar o seu destino. Você sabe que muitas vezes o povo de Deus é idólatra? Porque ele fala assim: quem vai pregar no culto? É fulano. Ah, não vou não. Fulano é muito fraco. Eu só gosto de ouvir o Ney pregar. Ah, quando o Ney prega, o céu desce. Glória. Só vou quando o Ney prega. Ah, quando eu ligo para o céu: Céus, quem vai pregar hoje? É o Ney. Ah, hoje eu vou, quero. Isso é idolatria. Meu irmão, Deus fala até no silêncio. Deus não precisa de ninguém pregar para Ele mudar a sua vida. Ele só precisa olhar para você. Se Deus olhar para você e der um sorriso, a sua vitória já está garantida. Está tudo certo. Adorar a Deus é você viver para agradar a Deus. Se tirar um sorriso de Deus, está garantido, irmãos. Vai ser bênção. Vai passar por luta? Vai. Mas Deus vai te dar vitória. Ele vai te dar um consolo. Ele vai sentir a alegria do Espírito Santo. E você vai vencer a cada dia. E é assim que nós devemos viver. Evite o pecado da idolatria. Mas a promessa você precisa tomar posse. Toma posse da promessa. E qual é a promessa, pastor? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a promessa. Essa é a verdadeira promessa que você precisa declarar
na sua casa, quando você chegar na sua casa, principalmente se você tem uma pessoa que está afastada, se você tem alguém lá que está longe dos caminhos do Senhor, olha, fique tranquilo, você vai ganhar ela no silêncio, você vai ganhar essa pessoa, não precisa ficar pregando para a pessoa não, você vai para o inferno, se não aceitar Jesus, olha, você vai para o inferno, mas não, no silêncio, quando você chegar na sua casa, você vai dizer assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa promessa, irmãos, ela vai te perseguir, ela vai atrás de você. E olha, Deus vai cumprir a palavra dele, vai trazer de volta aquele que está longe, vai quebrantar aquele que está com o coração duro, ele vai restaurar aquilo que todo mundo já disse que não tem mais jeito. Ele vai trazer. Por quê? Porque a bênção do Senhor, ela vem atrás da gente. Você não precisa correr atrás da bênção não, mas você precisa declarar com fé: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você ainda não decidiu servir a Jesus, nesta noite, tome uma decisão no seu coração, porque vale a pena servir a Jesus. Que Deus abençoe os irmãos e agradeço a sua oportunidade.